Oi, pessoal. Eu estou aqui com o vereador Fernando Holliday, que está me recebendo para um bate-papo. Obrigada, vereador, pela oportunidade. Obrigado, o prazer é todo meu. Vamos começar falando sobre educação. O Brasil investe mais no ensino superior do que no ensino básico. E isso tem um impacto, sobretudo na população que precisa do ensino básico público. Verdade. Essa população tem mais dificuldade no acesso ao ensino superior. Mais de 70% dessa população é negra. E uma das formas que se propõe para que os negros tenham acesso ao ensino superior são as cotas raciais. Mas você é contra as cotas raciais e não só é contra, como trabalha fortemente para que elas deixem de existir. Então, se você puder falar aqui pra gente por que você é contra, por que essa luta? Perfeito. Bom, primeiramente eu sou contrário às cotas raciais por conta do seu critério absolutamente subjetivo, né? Você precisa definir objetivamente quem é negro e quem não é para que ele possa ser beneficiado no meio dessas cotas raciais. E isso depende muito da opinião, né, das pessoas. Alguém pode me considerar negro, como outras pessoas podem me considerar pardo, como já aconteceu. Então, você precisa de alguma forma tornar objetiva essa seleção. E é um exemplo que eu sempre uso, que é o do Instituto Federal do Pará. Eles tentaram fazer isso em 2016, já ali no início do governo Temer, final do governo Dilma, e colocaram num edital qual seria o tamanho adequado do crânio de uma pessoa negra, a espessura dos lábios de uma pessoa negra, textura do cabelo, que é algo muito semelhante, e eu acho que isso é muito curioso e muito forte, ao que acontecia nos portos brasileiros com o tráfico negreiro, né? Os negros chegavam, eram colocados um do lado do outro, e aí você analisava a arcada dentária, analisava o tamanho dos músculos, a aparência do sujeito para ver se ele seria um bom escravo. Hoje nós fazemos a mesma coisa, só que para ver se o sujeito será um bom estudante. Ou seja, uma raiz racista muito forte, a cota racial. Em contrapartida, nós temos a cota social, que tem critérios objetivos, que é a renda, a formação em escola pública, e necessariamente a maior parte dos beneficiados acabam sendo negros. Então eu acredito que é uma maneira muito mais simples, muito mais objetiva de se incluir essas pessoas de uma maneira muito mais justa. E paralelamente a isso, claro, nós precisamos fazer as reformas educacionais que o Brasil precisa, né? Inverter essa pirâmide que hoje investe muito mais no ensino superior, né? Oferecendo ensino gratuito a quem não precisa, a quem pode pagar, né? E o ensino básico, o ensino da escola pública fica todo desgastado e aquelas pessoas que realmente mais precisam não têm um investimento adequado na sua educação. E ainda dentro dessa temática do racismo, a esquerda fala muito da dívida histórica e ela usa isso como justificativa para as cotas raciais, inclusive. Verdade. Existe a dívida histórica? Ela tem como ser paga através da cor da pele? Eu defendo a tese de que a dívida histórica existiu em algum momento, né? Mais especificamente logo após a abolição da escravidão em 1888, e ela vai perdurar até mais ou menos o início do século XX. Só que a partir do início do século XX, com a vinda dos imigrantes europeus, você vai ter uma intensa miscigenação no Brasil, né? Antes disso nós já tínhamos, né? Gilberto Freire fala muito disso, mas no século XX ela vai se intensificar mais ainda. E aí italianos, portugueses, árabes, enfim, vão se mesclar com toda essa população negra, que era ex-escrava, e vão formar a população da periferia, porque os imigrantes que vieram no século XX, boa parte vieram em condições sociais absolutamente deploráveis também, e todos eram muito pobres. A partir desse momento, por mais que o elemento do racismo continue existindo, e existe, tem o seu peso até hoje na sociedade brasileira, o grande problema agora da exclusão não será exclusivamente racial, será, acima de tudo, social. Porque todas aquelas pessoas nas regiões periféricas vão passar, no geral, a sofrer com os mesmos problemas. Evidentemente que alguns vão sofrer mais do que outros, mas todos vão ter uma educação pública de péssima qualidade, todos vão ter uma saúde pública horrorosa, falta de saneamento básico, e tudo isso vai impactar na possibilidade delas alcançarem o sucesso na vida. Então, eu diria que essa dívida histórica ela foi diluída
ao longo desse tempo. E hoje, resolvendo as nossas questões sociais, nós também vamos resolver em grande parte os nossos problemas raciais. Então, a questão de fundo seria a pobreza. Exatamente. Exatamente isso. A partir do momento em que você torna a vida dos mais pobres um pouquinho mais fácil, traz mais qualidade de vida a essas pessoas, melhora a educação, a qualificação profissional delas, necessariamente você vai estar incluindo a população negra, necessariamente você vai estar tornando o Brasil menos racista. Porque vai se tornar mais comum você ver pessoas pobres e pessoas negras alcançando sucesso em locais de destaque. Inclusive, é um exemplo que eu cito sempre, né? Há 2 livros que eu sempre cito quando eu trato de questão racial. Um é o do Thomas Sowell, claro, a Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, mas o outro é de um autor esquerdista, que é o Florestan Fernandes, foi até fundador do PT. E ele tem um livro chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes. E é interessante porque nesse livro, por mais que as conclusões dele sejam diferentes da minha, há um dado objetivo muito interessante, que é o fato de que os negros, após o fim da escravidão, muitos deles não conseguiram emprego por falta de qualificação profissional. Então perceba, por mais que o racismo foi fundamental para a exclusão dessas pessoas, se eles tivessem sido qualificados, a situação deles teria sido melhor. E hoje a situação não mudou tanto assim. Se você der qualificação profissional a quem está na periferia, aos pobres de uma maneira geral, você vai melhorar a qualidade de vida deles e vai trazer mais oportunidade para essas pessoas. Por mais que a gente tenha um ambiente de liberdade econômica, se você não tem as pessoas qualificadas, elas não vão ser integradas ao mercado de trabalho. Então tem esse trabalho aí prévio. Verdade. E aí eu vi que recentemente foi instituído aqui em São Paulo um programa de qualificação profissional, inclusive você é um dos autores, né? Isso. E fala pra gente sobre esse programa, o que ele consiste. Legal. Aqui em São Paulo, na verdade, nós temos vários programas de qualificação, mas eu acho que o mais interessante disso é que nós estamos começando a seguir agora num caminho de compensar essa qualificação por meio de taxas e por meio de impostos. Isso é, você incentiva a iniciativa privada a oferecer cursos profissionalizantes e você oferece alguns incentivos fiscais para essas empresas. Inclusive tem um projeto aqui na Câmara Municipal que é exatamente isso, né? Você oferecer descontos no ISS para aqueles prestadores de serviço pertencentes ao terceiro setor que vão ganhar esse incentivo em troca de qualificar mais pessoas e dessa forma ir alimentando o mercado de trabalho e incentivando as pessoas a gerarem mais emprego, a gerar mais riqueza e até mesmo abrir os seus próprios negócios, né? Porque essa qualificação também pode servir um pouco para isso. E aqui em São Paulo nós também tivemos, ao longo desse período, um processo de simplificação muito grande de abrir os seus negócios, né? Houve uma simplificação nas burocracias, nos documentos necessários, então agora é muito mais fácil um empreendedor da periferia, por exemplo, que não teve tanta formação, conseguir formalizar o seu negócio e manter o seu negócio na periferia. Então acho que essa tendência que nós temos aqui em São Paulo com vários programas nesse sentido são muito positivas e vão ajudando, claro, necessariamente aqueles que mais precisam. Legal. E você trabalhou aqui na Câmara com um revogaço, né? Exatamente. Uma centena de leis que você conseguiu revogar para tirar o Estado das costas aí do cidadão, Verdade. do pagador de impostos, e você é pré-candidato a deputado federal. Isso. Você pretende levar essa medida para Brasília? Você já fez um levantamento aí de legislação que você quer revogar? É muito interessante isso, né? Aqui em São Paulo, claro, o revogaço foi mais simples, né? Porque no município é mais fácil você fazer esse levantamento das leis. Eram sempre leis pequenas, simples, mas que geravam uma dor de cabeça enorme para o empreendedor, né? A lei da lavagem das laranjas, da pintura da chaminé, do formato da lixeira da loja de guloseima. Aquilo que atrapalha o dia a dia, né? Exatamente. E que gera motivo para o fiscal fazer achaques ou até mesmo ficar multando sem necessidade. Então, a gente conseguiu fazer essa limpeza aqui e foi o maior pacote de revogação da história da cidade, né? Agora, a nível federal é bem mais complexo, porque aí nós vamos precisar fazer por áreas, né? Então, um revogaço na área tributária, um revogaço na área trabalhista, um revogaço
no direito do consumidor. Algumas já são mais evidentes, né? E eu já tenho em mente que eu pretendo revogar. Uma delas é a lei que você tem que ter o tal do Código do Consumidor no balcão das lojas. Ninguém lê aquele treco. Sim. Às vezes, o que acontece? O Código do Consumidor é constantemente atualizado. E o comerciante não vai ficar acompanhando a TV Senado, TV Câmara, para saber o que foi atualizado ou não. E aí, às vezes, ele tem um código lá desatualizado e leva uma multa por conta daquilo, né? Então, seria muito mais simples você revogar essa lei e, claro, vai ter uma resistência dos deputados. Então, acho que chegar num meio termo, do sujeito tem um QR Code, né? E aí aquilo leva ao site que sempre estará atualizado, né? Então é muito mais simples. Na área trabalhista, um problema que a gente frequentemente tem visto e que muitos empreendedores reclamam é que o Ministério do Trabalho hoje, ele tem uma autonomia para criar regras, principalmente regras de segurança do trabalho, que são criadas na canetada, do dia para a noite. E às vezes o fiscal vai fiscalizar o cumprimento daquela regra, mas o empreendedor nem foi devidamente informado, né? Por exemplo, um caso recente foi do formato dos armários dos funcionários nas grandes empresas, nas grandes indústrias. E aí várias empresas foram multadas porque o formato do armário não estava adequado. Então, assim, você também precisa revogar essa autonomia do Ministério do Trabalho. O Ministério não pode ter essa autonomia de criar regras a todo instante, a todo momento, sem discutir com os empresários, com os trabalhadores e com o próprio Congresso Nacional. E outras tantas regras que nós estamos aí estudando a possibilidade de revogar ou adaptá-las à nossa nova realidade. Legal. Vereador, obrigada por esse bate-papo. Eu que a gente agradeço. tocou em assuntos importantes para o desenvolvimento do nosso país. Eu que agradeço, foi um prazer.